Fala pessoal, bora pro vídeo, vamos aprender como que a gente vai fazer essa introdução, como que vai funcionar. Bom, basicamente eu vou explicar um pouquinho da história de como vai funcionar e nos próximos passos a gente começa alavancando no passo a passo para a gente não ter problemas aí no meio do caminho. Então vamos lá. Quando você começar a vender, se você já vende, você já deve ter entendido que vende mais quem mostra para mais pessoas, quem chega para mais pessoas. Agora vamos pensar numa escalabilidade. Se eu consigo entregar o meu produto, deixa eu pegar aqui para você entender. Se eu consigo entregar o meu apagador, mostrar para ele, mostrar 1000 pessoas, eu vou fazer 100 vendas. Então, para eu conseguir 1000 vendas, eu preciso mostrar para 100.000 pessoas. É uma conta simples só para você entender a analogia de que você precisa estar em todos os canais de venda. Como assim estar em todos os canais de venda? Você fatura mais de 100.000 como? É vendendo em um lugar só? Raros são os vendedores que vendem tudo isso em um único lugar com uma única conta. O que acontece na maioria das vezes? Você vai vender 10.000 na Shopee, 15.000 no Mercado Livre, mais 5.000 na Magalu, mais 5.000 na B2W, que agora se tornou o Grupo Americanas, e aí sim, somando tudo, você vai chegar no seu faturamento final, que vamos lá, 100.000, 200.000, 300.000 reais, dependendo do nível do porte da sua empresa. Agora, peraí, entendi, mas como que eu vou vender nesses todos os lugares e na minha loja física também, se você for lojista físico, se eu tenho um produto e aí ele vai vender nessas 5 lojas e se ao mesmo tempo as duas pessoas comprarem, por exemplo, no meio da noite você não conseguiu ver e 2 pessoas compraram, mas eu só tinha um. Então aí começa um dos problemas que a gente vai solucionar. Para você entender, a gente te proporciona a solução de vender em todos os lugares com o seu produto, independente se você tem 5 lojas de cada uma diferente. Por exemplo, eu tenho que ter um estoque para o Shopee, um estoque para o Mercado Livre, um estoque para a B2W? Não. Você vai ter o mesmo estoque para todos os lugares. Então vamos lá, como é que eu faço isso? Existe um lugar que se chama Bling, ERP Bling. Esse Bling, além de controlar todas essas funções, isso é só uma das funções que o Bling vai te proporcionar. Como relatórios, ele vai te entregar a curva dos seus produtos. Por exemplo, o meu produto ele tem 10 unidades, mas ele vende 30 por mês, então você consegue ter um relatório para saber o que você vende, o que você não vende, e quem tem informação tem o poder. Então a gente vai construir tudo dentro de um site que é online, é muito simples de mexer. Se você ainda não mexeu, você ainda não sabe como é muito simples, você fica super tranquilo e você vai mexer em vários lugares, por exemplo, Shopee, Mercado Livre, Americanas, mudar o preço, alterar estoque, simplesmente no Bling e não indo direto em cada lugar. Imagina só o que aconteceu com a gente. A gente começou vendendo no Mercado Livre e tinha a nossa loja física, só que aí no meio da noite vendia uma peça lá no Mercado Livre. E quando a gente chegava de manhã na loja, abria a loja, a cliente comprava o item que já estava vendido no Mercado Livre. Então tinha o problema da reputação, tinha o problema de cancelar a venda. Então a gente já começou aí a entender que se a gente não tivesse um sistema que conseguisse integrar todas as lojas que a gente tivesse junto com a nossa loja física, ou se você não tivesse loja física, integrar somente entre elas seria muito importante e muito lucrativo ao longo aí do tempo que você tiver
sem precisar. Imagina só o meu apagador, eu vendo ele a R$1. Aí eu preciso aumentar esse apagador a R$1,50. Aí eu preciso ir correndo na Shopee, Mercado Livre Americanas, em todos os lugares e mudar em todos? Não, no Bling você vai simplesmente ir lá no Bling, em poucos cliques você consegue modificar o preço de cada lugar. Então é isso basicamente o que nós vamos ensinar ao longo do tempo. Por que isso é o importante? Porque não se vende 300 mil em uma conta só. E também existem alguns problemas que não estão ao nosso alcance. Por exemplo, eu vejo milhares de pessoas que falam: pô, baniram minha conta do Mercado Livre. E aí? Se você tem todo o seu porte lá no Mercado Livre, como que você se mantém caso haja algum problema? Se sua conta, por algum erro, ela cai para o amarelo ou para de vender. Então você precisa pensar: será realmente que é seguro manter o meu negócio em um único lugar? Então não é seguro, eu não recomendo isso para ninguém, até porque se você tem várias formas de você vender, não só em marketplaces, você precisa também entender sobre branding. O que é o branding? É você dar valor à sua marca, aumentar o valor da tua empresa, não o valor do lucro ali, e aumentar o valor da tua empresa, gerar valor. Quando a gente está falando em gerar valor, o que a gente está falando? Que se eu vender um produto para o meu cliente, ele não é o cliente do Mercado Livre, ele precisa ser o meu cliente. Então, eu vou preparar bem o produto, colocar ali um recadinho falando para ele: se você for de São Paulo, eu te entrego no mesmo dia, te dou uma condição especial, eu te mando um brinde. Você vai achar, se você não for de São Paulo, você vai achar formas de lidar com o seu cliente para que ele fique do teu lado ali para sempre e não seja só um cliente do Mercado Livre. Dá uma oportunidade dele conhecer os teus produtos, conhecer a tua loja. Então aí, a partir daí, a gente já começa a entender que, peraí, é uma empresa, não é um lugar que faz vendinha na internet. Você precisa construir o teu negócio. E como é que você vai começar? Você precisa de um CNPJ? Não, você não precisa de um CNPJ. Você pode começar com um CPF. E conforme você vai faturando, você vai crescendo e aí sim aumentando o porte da tua empresa. Vira um MEI vai faturar até 81 mil. Aí depois você vira ME, que é microempresa. Aí você começa a faturar e as coisas vão caminhando. Bem simples, mas sempre respeitando cada ordem do processo, que é fazer a sua conta no Bling, integrar a sua conta no Bling junto com os marketplaces. Por exemplo, se você está começando agora e está vendo esse curso agora, a gente tem um cupom #Shopee06. Então, primeiro passo do dia, você vai lá no Bling e vai abrir a tua conta e vai ter 6 meses grátis para usar essa conta no Bling. Então, a gente vai te dar um cupom de 6 meses grátis para você testar ali, mas com todas as forças para você escalar o teu negócio. Existem 2 formas de você trabalhar. Você pode começar vendendo só onde cabe o CPF, por exemplo, Mercado Livre e Shopee, mas se você já é um MEI ou se você já tem a sua empresa, você já pode integrar com os outros lugares. Quando eu falo integrar, é juntar. Imagina só, aqui tem o apagador da BIC e aqui tem um fone de ouvido. Eu vou chamar o apagador da BIC de Mercado Livre e o fone de ouvido eu vou chamar o apagador de Bling e o fone de ouvido eu vou chamar de Mercado Livre. Então eu preciso integrar os dois para quando eu mexer no meu produto aqui, ele ir para todos os lugares que eu tiver integrado. E esse processo de integração é um dos que a gente vai falar agora no próximo módulo. Então como que vai funcionar? Como é essa estratégia? Então, peraí, eu estou começando a entender que eu vou vender em vários lugares, vou conseguir vender um pouquinho em cada um, mas como é que vende? Primeira coisa, quando você vai comprar um produto, você precisa entender nas plataformas como que funciona cada uma.
Quando você vai lá na Shopee, existem os anúncios que estão na primeira página que alguns não são fotos brancas, com fundo branco, mas são fotos ambientadas. Por exemplo, se você vende uma calça, você precisa ter uma foto com um fundo branco e uma foto ambientada e mais pelo menos 4 fotos. Quando eu falo disso, eu estou falando que você precisa ter boas fotos e com qualidade alta. Quando eu falo de qualidade alta pelo menos a resolução. Para quem não sabe o que é resolução, quando você vai lá no Google e coloca imagens, se você clicar dentro de uma das imagens, aparece lá 800 por 800. A recomendação é que o teu produto seja pelo menos 1200 por 1200. Eu vou ensinar vocês como que a gente acha algumas fotos grandes, de um formato grande, que lá na hora que a gente pegar o computador a gente explica melhor. Mas basicamente é isso. Boas fotos. Por que os títulos fazem as pessoas comprarem? Tem título que vai vender e tem título que não. Você precisa estudar as palavras do teu anúncio. Você precisa colocar palavras-chave relevantes. O que são palavras-chave relevantes? Por exemplo, isso aqui é um fone de ouvido. Então ele é um fone de ouvido, um microfone. Então você dá detalhes do teu produto, não simplesmente falando assim, ó, fone, aí você pega lá, escreve F-O-N-E de ouvido, pronto, tá feito seu anúncio. Não, você precisa falar fone de ouvido. Aí tem algumas palavras que algumas pessoas que buscam por fone como PH, então você coloca P-H-O-N-E, fone de ouvido, aí na frente a palavra fone, a outra palavra. Então, você está entendendo? Então você usa de palavras que as pessoas buscam. Por exemplo, eu vendo shampoo. Tinha títulos que o nosso produto estava SH, abreviado, que é o jeito que chega a nota fiscal. Então, quem que busca um shampoo por SH? Então não é o jeito que você quer, é o jeito que as pessoas procuram. Como que você buscaria? Toda vez que você for criar um anúncio, você precisa pensar qual é a palavra que eu buscaria isso. Isso aqui é um microfone de prender na blusa, então você vai colocar lá. Aí, então, estou começando a entender, só que peraí. Então quer dizer que esse microfone, ele é um produto simples, mas eu posso criar kit dele e vender 2. Então eu vou vender kit com 2 microfones. Só que aí, como que eu vou fazer para controlar o estoque? Existe uma forma de você fazer lá dentro do Bling, que é produto simples e produto composto. Tem o produto composto que, por exemplo, o meu anúncio com 2 microfones, eles são compostos por 2 unidades desse microfone que está na minha mesa aqui. Então, se eu tenho 10 unidades desse e eu vendo um kit com 2, quando fizer a venda desses 2, automaticamente vai sair 2 unidades desse fone e vai ficar só 8 no estoque. E isso é o grande segredo que faz a gente performar e vender muito com clareza, controlando o estoque perfeitamente ali. Então, peraí, tá começando a clarear, tá começando a entender as coisas, só que existem algumas outras coisas que você também precisa entender, que é o seguinte: por que a gente cria kit? Por conta das taxas. E quais são as taxas de cada marketplace? A gente também vai ter um módulo só sobre taxas. Quais são as taxas? E não compensa eu explicar agora, porque senão vai ficar muita informação. Vamos um pouquinho mais com calma para vocês entenderem como que vai funcionar. Então esse aqui basicamente é um curso onde você vai entender como que você vende em vários marketplaces ao mesmo tempo, controlando o estoque de tudo para
conseguir chegar no faturamento de pelo menos aí 50 mil reais dentro de 6, 7 meses da tua empresa. E qual é a margem de lucro? Porque eu falo assim, vou vender 50 mil reais, mas quanto que vai ficar no meu bolso no final? Depende se você é revendedor, se você é importador ou se você é fabricante. Se você for fabricante, sua margem pode ser muito maior do que um revendedor, você concorda comigo? E se você for um importador, sua margem também consegue ser muito maior do que um vendedor que é simplesmente revendedor. Então o que você acha que você tem que ser? Você precisa ser um revendedor, importador ou fabricante? Então você vai entrar dentro ali do que mais te cabe. Normalmente os revendedores têm uma margem de 10, 15, 20%. Eu, particularmente, existem produtos que eu lucro 20% e existem lucros que eu lucro 10%, existem produtos que eu lucro 7%. Depende muito de cada produto e vale você pensar, peraí, se eu vender 100 mil de um produto que eu tenho margem de lucro de 20%, então eu vou lucrar 20% no mês? Isso, exatamente. Agora, se eu vender 100 mil com uma margem de 10%, eu vou ganhar só 10 mil reais? Sim, só 10 mil reais. Mas para pensar. Quanto que é um salário mínimo? O salário mínimo é R$ 1.300 hoje. Se você ganha 10 mil reais, que é uma meta muito simples de você atingir no e-commerce, trabalhando com clareza ali, trabalhando certinho, de forma correta, trabalhando duro. Exatamente o que eu gosto de falar para vocês é o seguinte, que não tem brincadeira. Se é para trabalhar sábado, é para trabalhar domingo, tudo vai depender de você, não vai ter ninguém para te empurrar. Eu não vou ficar falando para você, vai lá e cria kit, vai lá e monta o teu anúncio com outras palavras. Não, eu não vou falar isso. Você precisa saber o que é melhor para você e para a tua família. Então vamos continuar aqui com outra ideia que a gente tem, que alavancou muito as nossas vendas e alavanca de todos os alunos todos os dias, que é o seguinte. Esse apagador, eu chamo ele de apagador de lousa. Só que aí você pode criar o seu mesmo anúncio. Lembra do que eu falei que é composição, produtos compostos? Aí você vai falar assim, que esse é um apagador. Só que esse apagador aqui, eu vou colocar 2 nomes para ele. Vou colocar apagador de lousa cinza bique. Aí eu vou criar outro anúncio, só que imagina que esse produto aqui tem um código de barra 123. Aí eu vou criar um outro anúncio composto pelo código 123, que vai ser o mesmo que esse aqui, com título diferente. Então eu posso criar vários anúncios com títulos diferentes para alcançar mais pessoas. E isso é onde cai na duplicação de anúncio. Só que para duplicar um anúncio, você precisa duplicar de uma maneira correta. É muito simples eu explicar para você como é que você vai vender no Mercado Livre. É muito simples, é muito fácil. Agora, como que realmente a gente controla o estoque? Como que a gente vende junto com o Mercado Livre, com a Shopee, junto com Americanas? Então são várias formas de você entender que não é bem assim, não é simples de vender. Existe todo um trabalho que te torna simples, parece muito fácil. Aí você para pensar. Então a gente já falou que preciso ter vários anúncios com títulos diferentes do meu mesmo produto. Eu preciso ter fotos e boa descrição do meu produto. Eu preciso ter kit, que é vender o meu apagador junto com os canetões. Então, peraí, tem como eu vender o meu apagador mais 2 canetões e a hora que vender, tirar esses 3 itens do estoque? Tem, é muito simples de fazer também.
A gente vai ter um módulo específico só dele no Bling. Então, peraí, vamos começar aqui. Como que eu vou começar realmente? Vou começar com o Mercado Livre lá, vou ir lá hoje, vou criar minha conta, vou pegar os meus primeiros anúncios, vou fazer show, vou anunciar. Só que depois que você anuncia no Mercado Livre, tem uma coisa que se chama ficha técnica. Como que funciona essa ficha técnica? Essa ficha técnica é uma descrição mais detalhada sobre seu produto. Por exemplo, é da cor cinza. Lá dentro do Mercado Livre existe um campo, lá tá seu anúncio, preço e ficha técnica. Tem uma descrição do que é o teu anúncio. Por exemplo, esse aqui é um bic, cor cinza, com 2 canetões. Ele é um kit com 3 unidades, ele pesa 100 gramas. Tá entendendo basicamente? Então, a maioria das pessoas que vão lá no Bling, elas simplesmente vão lá no Mercado Livre, elas simplesmente colocam o anúncio delas lá, mas não fazem da maneira correta, que é preencher a ficha técnica muito bem detalhada, fazer uma descrição muito bem detalhada falando: eu entrego esse produto ainda hoje, eu faço um arregaço, eu sou bom no que eu faço, meu produto não tem para ninguém. Aí você pega o anúncio do teu concorrente, vai lá na descrição dele e vê quais são as perguntas que os caras fizeram. Aí você copia as perguntas e coloca as respostas. Esse é um trabalho bem feito. Então, peraí, você já está dando a descrição do teu produto, ainda faz o perguntas e respostas que o cara tem tudo para acertar ali e saber sobre o teu produto. É por isso que a gente vende, é por isso que dá resultado. Então, peraí, vamos tentar entender. Existem formas de fazer anúncios no Mercado Livre e existem formas diferentes de anúncios na Shopee. Sim, só que dentro da Shopee existe um negócio que se chama campanhas de marketing. Lá do lado esquerdo, assim no seu painel, tem campanhas de marketing. Dentro de lá tem são 6 tipos de campanha que você pode fazer. A que mais dá resultado é promoção e combo. Por exemplo, quando você vai cadastrar o teu produto, você já cadastra ele, se você for vender na Shopee, um pouco mais caro do valor real que você vai vender. Ou se não, você coloca o teu produto e dá ali o seu desconto. Então, você coloca o produto a R$100, mas o preço dele é 50, então você dá um desconto de 50%. Essa é uma das coisas que dão um pouquinho mais de ranqueamento para o teu anúncio e a Shopee entende que é um relacionamento a mais que você tem. E também os combos. Vamos dar de novo o exemplo do apagador. Se você tem o seu apagador junto com os canetões, então você vai colocar lá o seu canetão e se a pessoa quiser o canetão, ela pode ganhar 3% de desconto. Então é muito simples você explicar isso para a pessoa lá nas campanhas de marketing. Então vamos começar assim, basicamente isso, e vamos dar introdução, que eu acho que todo mundo já entendeu como que a gente vai fazer, por onde a gente vai começar. Então primeiro passo, criar a conta no Bling com o cupom #Shopee06. Segundo passo, ir lá no Mercado Livre, criar sua conta no Mercado Livre. Ir lá na Shopee, criar sua conta na Shopee, se você for CPF. E se você for CNPJ, você cria em todos os canais de venda possíveis. Vai já permanecer o seu cadastro e criar o mais rapidamente. Então esse é o primeiro passo para o dia de hoje, é isso que vocês vão precisar fazer. Tá joia?